Olá, estamos de volta agora, nossa segunda aula de hoje, dia 8 de junho de 2020. Aula de Ciências, livro integrado, vocês peguem o livro integrado na página 380. Livro integrado, página 380. Antes da tia começar a falar sobre o assunto de hoje, vamos dar só uma revisadazinha. Nós estamos falando sobre as plantas, não é mesmo? Nós estamos falando das plantas, que as plantas são seres vivos, que as plantas elas são chamadas também de produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento, não é mesmo? E que para elas sobreviver, elas precisam de quê? Precisam da água, precisam do ar, precisam da luz do sol, não é mesmo? E precisam de água, não é verdade? Nós falamos sobre as plantas com flores e as partes das plantas com flores, que são elas a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos e falamos também da semente. Falamos sobre a função de cada um, vocês lembram? A raiz, ela fixa. O caule transporta águas e sais minerais, sustentam os galhos e as folhas, não é mesmo? Nós falamos da folha. A folha é responsável pela respiração da planta. Falamos das flores. As flores é o órgão responsável pela reprodução da planta, porque através das flores pode formar uma nova planta, que forma os frutos e forma nova planta, certo? Os frutos, qual é a função do fruto? Ele guarda a semente. E essa semente, ela forma uma nova planta, que ela é capaz de acontecer a germinação, não é mesmo? Formar uma nova planta. A aula de hoje, na página 380, nós vamos falar sobre as plantas carnívoras, as chamadas insetívoras. Plantas carnívoras, insetívoras. Vocês já ouviram falar de plantas carnívoras? São aquelas plantas que se alimentam de pequenos insetos, não é mesmo? Tia, mas a senhora disse que a planta, elas são produtores. Elas produzem o seu próprio alimento. E por que existem as plantas carnívoras que se alimentam de outros animais? Por quê? Nós vamos saber já já na leitura da nossa aula. Vamos lá? Vamos ler? Plantas carnívoras, que são as insetívoras. As plantas carnívoras, apesar de terem hábitos estranhos de captura, não apresenta nenhum risco aos seres humanos. Tem esse nome porque se alimentam de insetos e de outros pequenos animais. Elas buscam essa fonte de nutrientes porque vivem em solos pobres e deficientes. Então, tá aí a resposta. Então, ela é chamada de planta carnívora. Ela não representa para nós, seres humanos, nenhum perigo, tá bom? E elas recebem esse nome porque elas se alimentam de insetos e de outros pequenos animais. E elas buscam essa fonte de alimento, esse alimento para ela, porque elas vivem em solos pobres e deficientes de minerais. Então, não tem sais minerais suficiente para elas sobreviver. O solo é pobre que elas vivem, por isso que elas têm que recorrer a essa outra fonte de alimento, que são os insetos. Tá bom? Aí aqui no nosso livro, ó, nós temos um exemplo, nós temos a dioneia. A dioneia, ela tem folhas que se fecham para capturar os insetos que nelas pousam. Aí embaixo nós temos as orvalhinhas. As folhas das orvalhinhas possuem pelos que produzem uma substância pegajosa. Ao pousarem nelas, os insetos ficam presos e são digeridos. Então, ó, a dioneia, ela captura os insetos, ela abre e fecha. E já a orvalhinhas, não, ela possui um pelo, esse pelo atrai os insetos e os insetos ficam presos nele. Aí depois ela se alimenta deles, eles são digeridos. A maior parte dessas plantas captura insetos, mas algumas espécies podem capturar pequenos animais, como moluscos, lesmas e até pequenos sapos. Para que uma planta ela seja considerada carnívora, é preciso que ela tenha três capacidades.
A primeira capacidade é de atrair as presas. A segunda capacidade é de prender as presas, e a última é digerir formas de vidas animais. Então, se ela apenas captura e ela não come, ela não é considerada planta carnívora. Para ela ser uma planta carnívora, ela tem que atrair, ela tem que prender e ela tem que consumir também, tá bom? A maioria das flores, ela tem a capacidade de atrair insetos para fins de polinização, como o papo de peru e algumas orquídeas, mas não digerem, portanto, não são plantas carnívoras verdadeiras. Então, a planta, a flor, através do cheiro que ela solta no ambiente, ela é capaz de atrair. Ela atrai os insetos, atrai as abelhas. Só que ela não devora essas abelhas, no caso das flores, né? Ela atrai, o insetinho vai lá na flor e ele faz o quê? Ele faz o chamado serviço de polinização, que ela solta os pólens e aqueles pólen ajudam na reprodução para nascer uma nova planta. Então, a flor, ela só atrai, ela não captura nenhum inseto. Então, a flor, ela não é considerada uma planta carnívora. Diferente da dionéia e das orvalhinhas, que tanto elas atraem, como elas capturam e elas digerem também, tá bom? Então, a nossa aula de ciências, nós vamos só ler, tá bom? Ler essa aula de ciências, vamos aprender o que é uma planta carnívora, por que ela é considerada uma planta carnívora, por causa dessas 3 funções que ela tem: capturar, prender e digerir, não é mesmo? E por isso que ela é chamada de planta carnívora, certo? O livro deu o exemplo da flor, que a flor, ela o que? Ela atrai, com o cheiro dela, ela atrai os insetos, mas ela não digere, ela não se alimenta dele. Então, a flor, ela não é uma planta carnívora. Muito pelo contrário, aquele inseto que é atraído, ele ajuda na polinização, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de ciências de hoje. Vocês podem fazer o resumo dessa aula no caderno de vocês. Vocês escrevem o que é uma planta carnívora, quais são os exemplos de plantas carnívoras, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!